O maior erro que casais cometem depois de orar juntos é buscar o corpo um do outro em vez de esperar em Deus, porque no instante em que oram como casal, viram um alvo. Pense bem, você acabou de abrir uma porta para o céu. Pediu a Deus que abençoasse o amor de vocês, protegesse a relação e os aproximasse mais. E o inimigo odeia essa oração mais do que quase tudo. Então a primeira coisa que ele tenta fazer é distorcer essa proximidade em desejo. Ele pega o calor que você sentiu durante a oração, aquele sentimento suave e terno, e sussurra: vão mais longe, vocês se amam. Deus já abençoou isso. Essa é a armadilha. Esta é a verdade que ninguém conta. Orar junto aproxima dois corações, e rápido. Cria uma intimidade que parece quase santa. E é exatamente por isso que tantos casais caem logo depois de uma oração linda. Eles confundem proximidade espiritual com permissão para cruzar uma linha que Deus nunca mandou cruzar. O sentimento é real, mas o tempo certo pertence a Deus, não às suas emoções naquele momento. Então, se você já orou junto e depois sentiu aquele puxão forte, isso não prova que seu amor é especial. Esse é o teste. A tentação mais forte quase sempre vem logo depois da oração mais forte. Passe nesse teste e você protege tudo o que acabou de pedir a Deus. E o último erro sobre o qual vamos falar é aquele que quase todo casal comete sem perceber, o que mata silenciosamente relações que o próprio Deus queria abençoar. O segundo erro é tentar fazer a resposta acontecer com as próprias mãos. Você orou, pediu a Deus que resolvesse o problema, abrisse a porta, amolecesse o coração do outro. E aí, 2 dias depois, você agarra o volante e tenta forçar. Manda a mensagem que não devia mandar. Força a conversa que devia esperar. Manipula a situação para a resposta de Deus chegar mais rápido. Mas ouça com atenção. Quando você ora e logo em seguida assume o controle, está dizendo a Deus que não confia de verdade nele. Está orando com a boca e agarrando com as mãos ao mesmo tempo. E Deus, muitas vezes, recua e deixa você ver o que o seu próprio esforço produz, para que aprenda a diferença entre o tempo dele e o seu pânico. Abraão orou por um filho, depois tentou forçar do seu jeito, e isso trouxe anos de dor para a sua família. A oração foi boa. O erro foi agarrar. Depois de orar, o seu papel é obedecer e esperar, não correr atrás. O terceiro erro é divulgar a sua oração para todo mundo antes de Deus fazer algo. Você sentiu algo forte enquanto oravam juntos, então corre e conta para os amigos, a família, cada pessoa que quiser ouvir. Oramos sobre casar. Oramos sobre morar juntos. Oramos sobre essa decisão enorme. E isso parece fé. Mas muitas vezes é o oposto. Eis o perigo. Algumas das coisas mais importantes que Deus planta em você são como sementes. Uma semente precisa ficar debaixo da terra, no escuro, em particular, antes de romper a superfície. Quando você a desenterra para mostrar a todos, mata antes de crescer. E pior, você convida opiniões, dúvidas, inveja e medo de pessoas que nunca deveriam carregar a sua oração. Maria, a mãe de Jesus, recebeu a promessa mais incrível da história. E a Bíblia diz que ela aguardou quieta no coração. Ela não anunciou. Ela protegeu. Algumas orações são para serem guardadas, não divulgadas. Fale menos. Deixe Deus falar através do resultado. E este próximo é o erro que anula a sua oração por completo, em silêncio, mesmo parecendo algo normal. O quarto erro é orar juntos e depois se preocupar juntos. Vocês dão as mãos, pedem paz a Deus, pedem que Ele cuide da situação e a oração é linda. 10 minutos depois,
Os dois já estão de volta às conversas ansiosas, aos "e se", ao medo e ao estresse sobre exatamente aquilo que acabaram de entregar a Deus. Pense no que isso faz de verdade. É como plantar uma semente e desenterrá-la toda manhã para ver se cresceu. Vocês oraram com fé, mas agora estão vivendo com medo. E o medo fala mais alto do que a oração jamais falou. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, entreguem a Deus, e a paz dele guardará os seus corações. A paz é a prova de que você realmente soltou. Então, se você orou e ainda está se afogando em preocupação, não entregou de verdade, só falou com Deus sobre o assunto e depois o pegou de volta. Depois de orar como casal, vocês precisam escolher a paz de propósito, repetidas vezes, porque a preocupação é só a incredulidade com uma roupa mais bonita. O quinto erro é o que parece mais romântico, mas causa o maior dano. É colocar um ao outro acima de Deus. Vocês oraram juntos, ficaram mais próximos, e aos poucos, o seu parceiro se torna o centro do seu mundo. A aprovação dele vira o que você mais deseja. O humor dele decide o seu dia inteiro. Você começa a precisar dele do jeito que só deveria precisar de Deus. E aqui está a parte dolorosa. Quando você transforma uma pessoa em seu Deus, você a esmaga sob um peso que ela nunca foi feita para carregar. Nenhum ser humano pode ser sua paz, seu salvador e seu tudo. Eles vão falhar, porque são humanos. E quando falham, seu mundo inteiro desaba, porque você o construiu sobre a areia e não sobre a rocha. A Bíblia é clara. Deus não divide o trono. Ele ama você demais para permitir que um mortal ocupe o lugar que pertence só a ele. Os casais mais fortes não são aqueles que passam o tempo se olhando fixamente. São aqueles que ficam lado a lado, ambos com o olhar erguido para Deus. Ame seu parceiro profundamente, mas adore somente a Deus. Coloque-o em primeiro lugar, e seu amor se torna mais seguro, mais forte e mais livre. E agora, o último erro, aquele que quase todo casal comete, geralmente sem perceber. O sexto erro é desistir no momento em que as coisas ficam difíceis, achando que o silêncio de Deus ou a dificuldade repentina significam que a resposta foi não. Vocês oraram juntos pelo relacionamento. E então, os problemas chegaram. Uma briga. Um distanciamento. Uma fase onde tudo parecia pesado e frio. E bem aí, você assumiu que tinha acabado. Pensou: se isso fosse realmente a vontade de Deus, não seria tão difícil. Mas isso é o inverso da verdade. Alguns dos relacionamentos mais abençoados atravessam as fases mais duras, não porque Deus os abandonou, mas porque Ele está construindo algo sólido. Pense em um diamante. Ele não se torna um diamante no conforto. Ele se torna um diamante sob pressão esmagadora, nas profundezas da terra, sob calor e peso que quebrariam quase qualquer outra coisa. Uma fase pesada no seu relacionamento nem sempre é um castigo. Às vezes, é a pressão que transforma um amor comum em algo raro e inquebrável. Se você mantiver Deus no centro, o inimigo sabe disso. Então, logo depois que você ora, ele frequentemente envia a tempestade, esperando que você desista antes do milagre. Ele faz a dificuldade chegar tão rápida e intensamente que você confunde o teste com uma porta fechada. Mas uma porta fechada por Deus traz paz, mesmo em meio à tristeza. Um teste traz pressão e a tentação de fugir. Aprenda a diferença. Muitos casais desistiram uma semana antes da virada, simplesmente porque não entenderam que a luta era parte da resposta, e não um sinal contrário. Então deixe-me juntar todos os 6, porque eles se conectam. Depois de orar como casal, protejam-se contra a pressa da paixão que se disfarça de amor.
Não tomem o volante tentando forçar a resposta de Deus com suas próprias mãos. Não desenterrem a semente anunciando-a a todos cedo demais. Não cancelem sua oração se afogando em preocupação no instante em que se levantam. Não coloquem seu parceiro no trono que pertence somente a Deus. E não fujam quando a pressão vier, porque é frequentemente sob pressão que o diamante é formado. Cada um desses erros tem a mesma raiz. É pegar de volta o que você acabou de entregar a Deus. Orar é você abrir as mãos e dizer: aqui, cuida disso para mim. Cada erro desta lista é você fechando as mãos de novo, silenciosamente, e pegando de volta. E Deus não pode carregar o que você se recusa a soltar. Então aqui está o desafio simples. Da próxima vez que orarem juntos, decidam, antes mesmo de dizer amém, que vão deixar tudo nas mãos dele. Sem forçar, sem divulgar, sem pânico, sem idolatria, sem fugir. Apenas confiança, paz e obediência enquanto esperam. Porque os casais que Deus mais abençoa não são os que fazem as orações mais bonitas. São aqueles que verdadeiramente soltam depois de orar e deixam Deus fazer o que só Deus pode fazer. Orem juntos, depois saiam do caminho dele e observem o que ele constrói.